Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesta série, Akhlaquka, o teu comportamento, a tua ética, os teus valores, não é, no Islã. Sabia que a ética e o bom caráter é uma parte fundamental no Islã. E isto, o akhlaq, é algo indivisível do Islã. Não tem como ser muçulmano sem ter o akhlaq, sem ter ética e sem ter o bom comportamento e o bom caráter. Aliás, o bom comportamento, ele é um resultado, é um fruto do bom caráter. E o bom caráter é um sinal da ética. Bom, foi perguntado ao mensageiro de Allah, que a paz e a bênção de Allah seja sobre ele, né? Quem é o crente que tem a fé mais completa? Nesse dito, podemos compreender já de antemão que tem pessoas que têm um nível de fé mínimo, o mínimo para ser considerado fiel. Tem a fé, que é a fé teórica, que são seis, que você sabe, os 6 pilares da fé. Crer em Allah, nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no dia do juízo final e na predestinação. Todos os muçulmanos no mundo, em todas as épocas, só são considerados muçulmanos porque tem esse princípio da fé em seu coração. São 6 pilares da fé. Agora, desses que têm os 6 pilares da fé, essa é a pergunta que foi feita a Muhammad. Quem é o crente, depois de ter os 6 pilares da fé, que tem a fé mais completa? Ou seja, a fé, ela aumenta e diminui. Então a fé, ela tem sinais. Ele disse o quê? É aquele que tem o melhor caráter. Foi perguntado quem é dos crentes que tem a melhor fé, a maior fé, aquele que tem um melhor caráter. Veja que nesse dito profético, que a paz e a bênção de Allah seja sobre o nosso amado profeta Muhammad, mensageiro de Allah para todos, que ele deixou ligado o melhor muçulmano, a melhor fé, com aquele com melhor caráter. É alguma evidência. A fé não é medida por palavras, por roupa. É um indício, mas não é a aparência a questão da fé. Porque o que está entre o coração do ser humano e Allah, só Allah sabe. Mas há um termômetro da fé, que é o bom caráter. No Surata número 2, versículo 177, Allah fala no Alcorão o que é a virtude, o que é o bom caráter, o que é ética, esses valores. Falou, Laisal bir, a virtude não consiste em virar a tua face para o Oriente ou para o Ocidente, mas a virtude consiste, é o ponto de partida, crer em Allah, nos anjos, nos livros, no dia do juízo final, e contribui e doa para os necessitados, para quem está precisando, para os endividados. E são aquelas pessoas que são perseverantes na adversidade, são aqueles que são verdadeiros nas palavras, nas ações. Estes são os tementes. Ou seja, ligou a fé com o bom caráter. Vemos também que perguntaram ao profeta Muhammad que a paz esteja sobre ele. Ele disse, quem crer em Allah e no dia do juízo final, fale o que é bom ou fique em silêncio. Quem crer em Allah e no dia do juízo final, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, quem acredita em Allah no dia do juízo final, fale o que é bom ou fique em silêncio. Quem crê em Allah no dia do juízo final, seja generoso com seu vizinho. Quem crê em Allah e no dia do juízo final, seja generoso com o seu hóspede. Vemos então que a generosidade, falar aquilo que é o correto e abster-se de falar aquilo que não tem benefício, é um sinal, é um termômetro, é um fruto do bom caráter e da ética. Existem inúmeras evidências que a fé, um dos componentes da fé, é
o bom caráter. O profeta de Deus, num outro dito, ele fala que o crente, o fiel, não mente. Portanto, não mentir é um sinal do crente. Um outro dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, está narrado no Sahih Muslim, que ele disse que a fé tem 60 e tantas partes, 60 e tantos degraus. O degrau mais alto é La ilaha illallah, que é testemunhar que não há divindade a não ser Allah. E o último degrau, o degrau que lá, o mais fácil, o mais simples de todos, é afastar os empecilhos no meio do caminho das pessoas. Tudo isso é ética, é o bom caráter. Está ligado com a crença. A crença em Allah, quando a pessoa tem certeza, fé, convicção, que Allah, louvado seja, está observando. O que Allah, a forma que Allah nos vê, Allah está olhando para os nossos corações e para nossas intenções antes das nossas ações. Isso leva a pessoa a ser ético, ser correto, ter um sentimento e um valor dentro do seu coração. Por quê? Está ligado com a crença em Allah. Quando a pessoa diz, eu acredito nos anjos, tem uma ligação com o bom comportamento e a ética, sim. Por quê? Você tem certeza que os anjos estão anotando tudo o que você faz. Não há uma palavra que a pessoa profere sem que Allah seja ciente. No dia do juízo final, o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, disse: Athqalu, o que mais vai pesar na balança no dia do juízo final, qual é? É o akhlaq, é a ética, é o comportamento, é o bom caráter. E no outro dito do profeta Muhammad, que a paz e a bênção estejam sobre ele, ele falou, perguntaram o que é a virtude, o que é al-birr, o que é a virtude. Ele disse, husnul khuluq, o bom caráter. Você que acredita em Allah, nos anjos, nos profetas, nos mensageiros, no dia do juízo final e na predestinação, não tem como separar o akhlaq da sua crença. Este é um dos frutos da fé. O Alcorão fala, ulaika alladhina sadaqu. Estes mencionados na surata número 2, versículo 67, são os verazes. Essas pessoas que se vestem com o akhlaq, que têm o akhlaq, os valores éticos, bom comportamento, a moral, estes são os verdadeiros. Quer ser verdadeiro com Allah, quer ser recompensado por Allah, quer ser validado por Allah, tenha então um bom akhlaq. Isso está ligado com a fé. Não é um artigo, não são um dos pilares da fé, como mencionamos, mas o resultado da consciência, da crença é o bom caráter. E como dizem os sábios, a pessoa, esses akhlaq, tem aqueles que a pessoa de berço traz ela, esses akhlaq, e os akhlaq nós vamos aprendendo. Aprendemos com outras pessoas, aprendemos através da leitura, de escutar as palestras e de observar. Não tem como a muçulmana dizer, eu acredito em Allah e seu akhlaq não condiz com sua fé. Eu acredito no paraíso, que existe paraíso, que existe céu, que existe inferno, mas o meu akhlaq desmente aquilo que eu acredito. Então, o akhlaq é um termômetro, é um dos termômetros para medir a temperatura da fé. O akhlaq é um artigo para ser estudado, para ser praticado, vivido, transmitido, junto com o imã, a fé. A questão da fé, se a pessoa acredita em Allah,
ou não, é um assunto entre ele e Allah. E o akhlaq, e a ética, e o caráter, e os bons modos, é entre você e as pessoas. No Islã, você tem que agradar a Allah, conforme Allah disse para ser feito. E tem que manter a ética e o bom caráter com as pessoas, porque Allah, primeiro, porque isso é um valor seu, e segundo, porque Allah vai cobrar de você e vai praticar também. E você vai praticar aquilo que acredita. Esse é a ligação da ética com a fé. O caráter e a fé. Um e a sombra andam junto. Que Allah abençoe a todos e que Allah estabeleça e faça prevalecer o melhor caráter, o melhor valor, a melhor ética para nós. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.